Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, Vida e Atos dos Apóstolos. Nós vamos hoje, já lemos do encontro anterior, mas nós vamos ler de novo a visão de Ananias, a visão de Saulo e o Espírito dá instruções. Então vamos ver o capítulo 9, versículos 10 a 19, Atos dos Apóstolos. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor ordenou-lhe: levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas a um homem chamado Tarso, pois ele, que veio de Tarso, é chamado Saulo, está orando e tem visto um homem por nome Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recuperar a vista. Mas Ananias respondeu: Senhor, eu tenho ouvido a muitos acerca deste homem, quantos males fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui, Senhor, ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Mas o Senhor disse: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e também perante os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer pelo meu nome. Partiu então Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos umas como escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E depois de tomar alimento, ficou fortalecido. Então vamos ver o que é que Caibar comenta sobre esta informação contida no livro Atos dos Apóstolos. Então, duas novas manifestações são assinaladas nesse trecho dos Atos. A comunicação de Jesus a Ananias, poderoso, médium, vidente e auditivo, pois viu a Jesus e ouviu as suas palavras. E a aparição do próprio Ananias, naturalmente, enquanto o corpo se achava adormecido, até Saulo. Então essas duas manifestações, assinaladas aqui, como falamos, vêm confirmar a tese de Caibar sobre animismo e espiritismo, ou seja, comunicação entre vivos e comunicação entre vivos e mortos. Então vejam, Ananias foi até Saulo. Ananias estava vivo, encarnado. Saulo, encarnado. Então, uma comunicação entre vivos, animismo. Jesus, depois de ter morrido, apareceu a Ananias. Ele falou. Ananias, por sua vez, segundo a afirmação de Jesus, como era médium de bilocação, apareceu a Saulo no momento em que Saulo orava. Lhe impôs as mãos para que recuperasse a vista. Acresce ainda a esta manifestação o seguinte, que esta manifestação é perfeitamente admitida pelo Espiritismo como um fenômeno premonitório, fenômeno que teve a sua realização, como nós vimos, nos deparamos nesse trecho, com a ida de Ananias à casa de Judas, onde se achava Saulo, impondo de fato as mãos sobre Saulo e curou da cegueira. Ananias era um médium valoroso,
ouvia, audiente, vidente, desdobramento, se mostrava aqui, estava em outro lugar, curador, tinha o dom da cura, intuitivo, inspirado, e certamente poliglota, ou seja, tinha o fenômeno da xenoglossia, falava em línguas que ele não tinha aprendido nesta encarnação, mediunidade que naquela época era muito comum. Uma coisa, porém, nós notamos, é que com a imposição das mãos de Ananias, Saulo não recebeu o Espírito Santo. Veja, quem pôs a mão foi Ananias, encarnado para encarnado. Não foi o Espírito Santo que veio. Como vimos nos trechos ou capítulos anteriores, todos aqueles que foram convertidos por Pedro e João, a quem eram impostas as mãos, recebiam o Espírito Santo. Mas com Saulo não aconteceu isso. O trabalho de Ananias, pergunta aqui o Caivar, se limitaria simplesmente a restituir a visão, a vista ao novo discípulo? Obviamente que não, jamais. A missão de Ananias foi muito superior a esse fato só de recuperar a visão de Saulo. O principal objetivo de Jesus, enviando Ananias a Saulo, foi fazê-lo confirmar a manifestação de Damasco. Saulo tinha visto Cristo na entrada de Damasco. Os seus soldados ouviram, mas não viram. Ananias foi e confirmou: aquele mesmo que você viu na entrada de Damasco me enviou aqui. Então ele foi dar sanção, confirmar aquela conversão de Saulo que se iniciou na estrada. Manifestação, como eu disse, presenciado por outras pessoas, não viram Jesus, mas ouviram a sua voz. Saulo, nós todos sabemos que era um homem de grande instrução, porque ele estava sendo indicado para ser o sumo sacerdote no Sinédrio. Ele era racionalista, não se converteria pela sua racionalidade se não tivesse um conjunto de provas que pudessem convencer Saulo da verdade cristã. Vocês querem verdade maior do que essa? Ele ver, sentir a presença do Cristo e falar com o Cristo? Imaginemos-nos nesta posição. A grandiosidade dessa luz, a grandiosidade desta energia chegando até nós. Seria algo espantoso. Nós aprendemos ainda mais que, segundo se conclui pela narrativa, Saulo não recebeu o Espírito Santo. Por quê? Por que ele não recebeu o Espírito Santo? Fácil para concluir. O que aconteceu na entrada de Damasco? Ou foi o Cristo que falou com ele? Então o Espírito Santo diretamente com ele. Vocês percebem como foi diferente? Que é chefe da falange, Cristo é o chefe da falange, denominada Espírito Santo. Então ele falou direto com o chefe, ou melhor, o chefe falou direto com ele. Então o Espírito Santo diretamente a ele. Então, com efeito, o novo apóstolo estava convencido que a sua ação no ministério, como nós depreendemos, não era pessoal, mas o Cristo é que agia nele para fazer o tudo. Então o próprio Saulo disse: não sou mais eu que ajo, é o Cristo que age em mim. Então veja em que nível um homem que era perseguidor dos cristãos, assim numa guinada de 180 graus, ele se transformou num valoroso e ardoroso defensor das verdades cristãs. Uma mudança desse nível, meus amigos e amigas, não é fácil. Uma que, até trocando ideia com a doutora Marlene, nós chegamos a
à conclusão que algo similar teria sido a mudança de André Luiz, um médico aqui na matéria, que ao chegar no mundo espiritual se transformou também de uma forma assim, de 180 graus. Ele não aceitava Deus aqui na matéria, médico, estritamente materialista, e lá no mundo espiritual também mudou completamente. Depois de algum tempo. Sim, mas você veja que não demorou tanto tempo assim também não, foi algo mais ou menos rápido, comparando com o tempo que nós demoramos para evoluir de simples e ignorante até espíritos elevados, milhões de anos. Rapidamente ele se transformou. Não é verdade? Então esse trecho, continuando para concluirmos, dito a Ananias, é característico: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Então a narrativa termina com o clássico batizado, entre aspas, põe o Carvana aqui, que não passava entre os discípulos de uma formalidade, veja bem, formalidade, não é que jogou água na cabeça dele não, hein? Não tem nada a ver, uma formalidade para relembrar a abolição da circuncisão e a sua substituição pela imersão do novo discípulo na água. Relembrar o que fez o João Batista com Cristo. Prática essa substitutiva e provisória, porque, como disse o próprio João Batista, daria lugar ao batismo do Espírito. Não adianta jogar água na cabeça se nós não entendermos realmente o que nós somos, de onde viemos, por que viemos, para onde vamos, o que é essa maravilha que o Cristo ensinou e exemplificou, o que é essa maravilha que é a doutrina espírita, que está à nossa disposição. Então esse batismo do Espírito é que nós temos que fazer, assimilar, aceitar, e como disse o Paulo, não sou mais eu que ajo, mas é o Cristo que age através de mim. Então veja, que coisa linda que é isso tudo. Comentários, perguntas, estou à disposição. Você já veio preparado também, né? Com certeza é mais um que veio dentro daquele séquito que veio acompanhando Jesus, mais um para dar um testemunho, com certeza. Então nós temos aqui na nossa literatura espírita uma quantidade enorme de exemplos. Temos as nossas próprias experiências, das nossas reencarnações sucessivas. Não vamos mudar, meus amigos, minhas amigas, internautas. Ninguém, como eu digo sempre, é da Terra. Estamos momentaneamente na Terra, depois de uma programação feita no mundo espiritual, em que houve o nosso de acordo embaixo. Então nós viemos, assumimos um novo corpo de carne para passar pelas dificuldades. Mas então você é masoquista, vem para passar por dificuldades? Não, nós não somos masoquistas, nós somos extremamente necessitados. Fizemos um monte de bobagem, fizemos um monte de coisas erradas nas vidas passadas. Adianta passar a mão na cabeça que nós vamos mudar? Não. Então nós temos que vir, sentir na pele as dificuldades para corrigir as bobagens do passado. Aí nós mudamos. Como eu já comentei com vocês, eu só vou relembrar, como disse o Chico, na literatura espírita, uma pessoa já tinha reencarnado 10 encarnações para mudar uma das dificuldades que ela tinha, que era o orgulho. Eu diria nem o orgulho,
mas mais especificamente a vaidade. Em 10 encarnações ela não mudou. 11ª encarnação, foi convidada a ir às regiões profundas do planeta. Lá viu a dificuldade dos nossos irmãos que estão atrás de nós na caminhada. Não que sejamos melhores, mas avançamos, lemos um livro a mais, comparando. E ela viu aquela dificuldade e aceitou que na próxima encarnação, a 11ª, ela teria 4 filhos com altas deficiências, surdo-mudo, paraplégico, com hanseníase, coisas complicadíssimas. Além do mais, ela seria abandonada pelo marido. E ela levou isso a sério, conseguiu dar educação, conseguiu manter os filhos com ela até concluir a encarnação. Na 11ª, ela foi felicitada quando chegou no mundo espiritual. Tinha conseguido acabar com a vaidade. E agora eu pergunto, um orgulho terrível, um egoísmo terrível, vocês acham que vai mudar aqui, chegar Jesus, passar a mão na nossa cabeça? Desculpe, não tem que comer grama mesmo, gente. É vir para a matéria passar dificuldades mesmo. Não vai ser isso aqui, ó. Pronto, resolvido o nosso problema. Quer aprender a ter paciência? Vamos lá nas situações para ver se você desenvolve a paciência. Oh, aquele cara é chato, me incomoda. Desenvolve a paciência. A minha mãe, meu pai, meu filho são chatos. Desenvolve a paciência. O que será que fizemos na outra vida? Não quero saber. A minha não quero saber. Se estamos passando por isso, é porque precisamos e mais, concordamos com isso. Então tudo isso que nós vimos aqui, olha, coisa linda. Jesus veio e chamou a Paulo. E nós, quando é que seremos chamados? Temos condição? Estamos no momento de transição. Provas e expiações para a regeneração. Afirmamos categoricamente, vamos ser agentes de mudança. Estamos sendo? Estamos sendo? Não é brincadeira, mas estamos aqui, vamos em frente. Pois não. Maia, você falou em regiões abismais, profundas. Eu te pergunto, essas pessoas, eles são como nós, né? Foram, nós estamos sendo hoje, né? Essas pessoas, será que eles têm nessas regiões abismais, é que eles têm noção do que eles foram? Ou eles acreditam que ainda estão corretos? Porque ela está sofrendo muito, né, Maia? Esses irmãos que estão atrasados em relação ao que nós somos hoje, que também em relação à evolução estamos muitíssimo atrasados, mas esses companheiros que estão 1 metro atrás de nós, um pouquinho só, para eles, como eles ainda estão extremamente apegados às coisas materiais, para eles estão no inferno. Não vislumbram o fim do sofrimento. Mas até quando isso continuará? Até o momento em que haja uma mudança, ou seja, puxa vida, isso aqui não está certo, chega, estou sempre aqui, as coisas estão erradas, peraí, tem coisas mais acima. Quando houver o arrependimento, será o primeiro passo para sair desta dificuldade de se impor. O arrependimento é o primeiro passo. Porque enquanto você não se arrepender, a gente vai ficando, o tempo vai passando. Se o planeta muda de posição e não merecemos mais aqui estar, como acontece atualmente com a Terra, vamos para um planeta inferior. Somos eternos. Que diferença faz estar aqui ou lá? Aqui não cabe mais, porque o planeta mudou de gradação. Então vamos aonde nós merecemos estar. Vamos, uma hora chegaremos ao Pai. Ontem, hoje e amanhã é tudo hoje. Tempo e espaço não existe no mundo espiritual. O Pai nos aguarda. Somos todas as ovelhas do seu rebanho. Ele não quer que se perca nenhuma. É questão de tempo. Um dia chegaremos todos lá.
Sofre? Sofre. Mas é só pela dor que nós vamos mudar o Senhor. Só pela dor. Eu vou pegar um exemplo hoje. Essas pessoas que fazem o mal e se sentem bem prejudicando as pessoas, levando vantagem. Aqui na matéria. Vamos nós todos lá convencê-los. Falar, fulano, você não pode fazer isso. Você tem que mudar, porque amanhã na vida espiritual as coisas serão difíceis. Ele vai nos atender. Então, ou chegamos pelo amor, ou chegamos pela dor. A dor é uma bendita ferramenta que nos traz para junto ao Pai. Mostra o caminho correto. Bendita seja a dor. Mais comentários? Mais perguntas? Nada? Gostaria de trocar ideias com vocês. Não só eu levar, mas gostaria de ouvir de vocês também. Então vamos dar continuidade nisto. Vamos ver a estreia de Paulo em Damasco e Jerusalém agora como defensor do cristianismo, defensor das verdades cristãs e não mais perseguidor dos cristãos. Então vamos ver o capítulo 9, versículos 20 a 31 do Atos dos Apóstolos. Paulo demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas, veja bem, alguém que pregava nas sinagogas, agora pregava de outro lado. Não mais a lei mosaica, agora o que Jesus havia ensinado. E logo nas sinagogas, proclamava que Jesus era o Filho de Deus. Olha a guinada que aconteceu. Pasmavam todos aqueles que o escutavam e diziam: não é este aquele que perseguia em Jerusalém aos que invocavam o nome de Jesus, e que tinha vindo aqui para Damasco para levar presos os cristãos aos sacerdotes? Porém Saulo muito mais se fortalecia e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando de fato que Jesus era o Cristo. Decorridos muitos dias, então os judeus deliberaram entre si, como sempre, tirar a vida de Saulo. Porém esta cilada chegou ao conhecimento de Saulo. Veja como nós somos covardes, ser humano. Quando a gente vê alguma coisa que nos desagrada, olha, vamos tirar esse cara, essa mulher, essa coisa da nossa frente, está atrapalhando o nosso din-din, ganhar o nosso dinheiro na moleza. Vocês estão percebendo? Aqui, ó. Guardavam também as portas de dia e de noite para o matar. Mas os discípulos tomaram-no de noite e desceram-no pela muralha, baixando-o num cesto de vinho. Tendo chegado em Jerusalém, tentava juntar-se com os discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o até os apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho e que o Senhor lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. E estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo com os helenistas, os gregos. Mas eles tratavam também de tirar-lhe a vida. O que tendo sabido, os irmãos levaram-no então, fugiram com ele de lá e levaram até Cesareia. E de lá mandaram para a cidade de Tarso. Assim, pois, tinha paz a igreja por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada no temor do Senhor e crescia no conforto do Espírito Santo.
capítulo 9, versículos 20 a 31. Então vejam como somos nós, seres humanos, incapazes de lidar com coisas que desconhecemos, coisas que poderão atrapalhar o nosso bem bom da vida. O que fazemos? Tira da frente. Não podemos falar que somos animais, seria ofender os animais, hein? A missão de Paulo começou em Damasco, justamente na cidade em que ele pretendia fazer grandes perseguições aos cristãos. O moço Saulo havia concluído nesta cidade a sua tarefa reacionária para iniciar a grande missão para a qual fora chamado pelo Cristo. O velho homem do ódio, da maldade, da vingança, o escravo do farisaísmo, do sacerdotalismo, havia desaparecido. Desaparecido para dar lugar à entrada de um novo homem no ministério cristão, no apostolado, e por isso não quis mais o iluminado de Damasco usar o nome antigo, que representava um ateísmo degradante e a desobediência de todos os preceitos divinos. Não era mais Saulo quem vivia, mas sim Paulo, o intimerato convertido, ilustre vaso escolhido por Jesus para levar aos gentios e aos judeus o nome, a doutrina do grande Salvador. Paulo, como dissemos, era um grande espírito. Daí, recorda-se. Homem severo, mas justo, temerato, sábio, poliglota, orador, e que por fim reuniu todos os dons que caracterizavam o verdadeiro apóstolo. Veja só que informação preciosa. Reuniu todos os dons que caracterizavam o verdadeiro apóstolo. Vejam só. Nem mesmo o de imposição de mãos para recepção de espírito lhe faltava. Então Paulo, agora não mais Saulo, absolutamente independente. Ele nunca se aproveitou de sua autoridade para receber o que quer que fosse para seu uso particular. Dizia: para minha subsistência e dos que estão comigo, esses braços me serviram. Era fabricante de barracas de campanha, tecelão, e sua indústria dava-lhe perfeitamente para viver, sobrando muito tempo para o desempenho da sua missão apostólica. Então a vida de Paulo é a imitação da vida de Cristo, com a diferença que Jesus nada escreveu. E Paulo dirigiu várias cartas, várias epístolas a diversas igrejas ou agremiações ou comunidades. Então vejam, a segunda metade da vida de Paulo, a partir do momento da sua conversão, foi absorvida pelo seu ardor do proselitismo, quer dizer, levar com muita seriedade, pelas missões em que se empregou, pelas viagens que empreendeu, com o fim de ganhar almas para a nossa crença. Veja, Jesus pediu aos apóstolos para que eles fossem a quem? Fossem aos da raça, aos judeus, e não aos gentios, porque os gentios tinham muitas crenças, eles não tinham uma religião, eles eram politeístas, e os judeus eram monoteístas. Então veja, os apóstolos, os discípulos estavam prontos para tentar esclarecer os judeus que não aceitavam certas coisas que aconteciam no judaísmo. Mas o próprio Cristo disse: não vades aos gentios por causa disso. Mas Paulo já estava pronto. Paulo era poliglota,
conhecia, tinha andado por muitos lugares, como ele disse aqui, alguém que realmente estava o vaso pronto para trazer os gentios à nova crença. Residiu em Damasco, Jerusalém e Tarso. Depois, acompanhado de Barnabé, foi a Antioquia, um dos grandes centros literários e religiosos do Oriente. Aí, esses dois apóstolos, Paulo e Barnabé, fundaram uma grande associação religiosa, na qual eram admitidos não só os gentios, mas também os judeus. Daí saíram e foram para Chipre, e segundo se afirma, um lugar na época chamado Neopafos. Nesse lugar, Paulo converteu o procônsul romano chamado Sérgio Paulo. De Antioquia, eles foram acompanhados por João Marcos. De Chipre, Paulo e Barnabé voltaram para a região da Galácia, que compreendia a Panfilha, um estado, na época, a Cisídia, a Liacônia e parte da Frígia. Seria, vamos dizer aqui, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, por aí afora, algo parecido assim, porque estamos falando em estados. Os dois missionários detiveram-se algum tempo em Perge, Antioquia, Cesareia, Lístris, Teônio, e por fim voltou a Antioquia, onde, de lá na Antioquia, ele escreveu várias das epístolas ou cartas que ele enviou às comunidades de cada uma das cidades onde ele foi fundando o novo núcleo e foi mandando instruções. Tendo, porém, sabido que havia discórdias em Jerusalém, olha lá, discórdias em Jerusalém, visto que diversos apóstolos mantinham as práticas das leis de Moisés. Espera aí, os discípulos, os apóstolos, fizeram coisas diferentes entre eles? Aqui a resposta, fizeram. Não, pode ser que não dá certo, vamos ser perseguidos pelos sacerdotes, então vamos misturar um pouco aqui as leis mosaicas com as leis do Cristo. Vocês estão percebendo? O ser humano sempre com o pezinho em duas canoas. Então veja bem, repetindo. Tendo, porém, sabido que havia discórdias em Jerusalém, visto que diversos apóstolos mantinham práticas da lei de Moisés, Paulo foi a Jerusalém, onde falou em assembleia sobre a necessidade de propagar e de difundir a doutrina do Cristo, com exclusão das práticas esdrúxulas da lei antiga. Daí Paulo uniu-se a Timóteo e uniu-se ao outro apóstolo Silas. Deixaram a Ásia Menor, atravessaram o Helesponto e chegaram a Macedônia. Visitaram Filipos, Anfípolis, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto, onde o apóstolo escreveu as primeiras epístolas. Então, de Corinto foi a Éfeso, voltou a Jerusalém, depois a Antioquia, onde escreveu a sua epístola aos Gálatas, voltou depois a Éfeso, e daí surgiu a primeira, depois a segunda epístola aos Coríntios. Passou a Macedônia, regressou a Corinto, onde escreveu a epístola aos Romanos, que é uma das suas obras capitais. Passando outra vez a Macedônia, embarcou em Neápolis, tocou em Mitilene, Quio, Mileto, Cós, Tiro, e tornando a Jerusalém foi preso. De onde foi transferido para Roma, e lá ele fez muitos prosélitos, ou seja, ele fez com que muita gente aceitasse os seus ensinamentos e se tornassem cristãos. Então, de perseguidor, Paulo se tornou perseguido desde o início da sua tarefa em Damasco. E vou encerrar dizendo o seguinte: tendo os discípulos para o livrarem da morte.
Então prepararam aquele cesto que ele desceu pela grande muralha, pois os portões haviam emboscadas para assassiná-lo. Então nós vamos, no próximo encontro, daqui nós vamos continuar para explicar o porquê que o Paulo, além de fazer todo esse trabalho, dedicar sua vida, por que toda essa perseguição? Só para vocês saberem, no final ele morreu decapitado. Mas isso nós vamos discutir depois. Abro agora perguntas, auxílio, instruções que vocês queiram trazer, por favor. Estou aberto. Alguma dúvida? Nenhuma? Será que entenderam tudo? Vejam, Paulo foi um verdadeiro discípulo. Ele realmente trouxe para o cristianismo uma divulgação fantástica. No momento certo, o Cristo, sabedor disso, o convocou e ele aceitou. E eu pergunto a vocês, meus amigos, amigas e internautas, estamos prontos para responder ao chamado do Cristo, à convocação do Cristo? Nenhuma pergunta? Nenhuma resposta? Senhor Maida, Pois não. eu queria perguntar aqui, olha. Pois não. Existe alguma ligação, Paulo? Repete, por favor. Se existe alguma ligação, Paulo com Públio Lentulus? Não. Paulo com Públio Lentulus? Porque depois, quando foi escrito há 2.000 anos, Pode falar. Me parece? ele não veio. Públio Lentulus foi Emmanuel, chegou a Emmanuel. Irmão. Públio Lentulus Emmanuel, ele em 2000 anos, me deu um branco, não me lembro. Então, Não. eu também. Não. Não tem nada. Anteriormente é contato com Jesus, né? Espera um pouco. Não. Paulo, Porque o resgate dele parece que continuou, né? Pelo que eu. Ele era. não, eu não me lembro, para ser honesto com você, eu acho que Públio Lentulus não foi Paulo, não, eles são conterrâneos, não, são conterrâneos e são da mesma época, não, porque o Públio Lentulus teve contato com Jesus e o Paulo não o conheceu diretamente, depois da estrada de Damasco, tá? Mas não é a mesma personalidade. Agora eu também quero me lembrar. Vamos lá. O Paulo, ele era perseguidor antes, no primeiro momento da vida dele, ele foi perseguidor dos cristãos. Foi tanto que ele matou Estevão, Então, lapidado. isso. Mas o Paulo, ele era humano? Ele era Saulo, ele era de Tarso e era romano. Ele era romano, ele era um general romano, perseguidor dos cristãos. Ele era judeu. Ele era judeu. Ele era do Sinédrio e ele então se arvorou no perseguidor. Por quê? Entendi. Porque a noiva dele morreu. Isso, ele sofreu. E ele sofreu com isso e queria, tanto que ele foi a Damasco para pegar Ananias, que foi quem converteu a noiva para o cristianismo. Ah, lembrei. Obrigada. Alguma pergunta a mais? Muito obrigado a todos, internautas. Até o próximo encontro.